Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? O Prof. Digão espera que todos estejam muito bem aí em casa, certo? Passando por esse momento chatão, né? Mas que vai passar se Deus quiser. O Prof. espera que todos estejam bem, com saúde, levando da melhor maneira possível, certo? E vamos lá dar conta do nosso material maravilhoso do ético, certo? Que é bem completo, tem bastante exercício aí, né, da matéria que a gente está aprendendo agora, concordância verbal. Então vamos dar conta dessa apostila aí, beleza? Gente, eu quero que vocês peguem lá na página 44 da apostila, tá? Apostila 3 nós estamos, ok? Então peguem aí a sua apostila. Nós vamos fazer os exercícios da página 44 até a 46, certo? Vamos corrigir todos. E eu quero que vocês anotem aí, hein? Não é só para abrir a apostila, não. Eu vou falar aqui com vocês a questão, e depois vai aparecer a resposta para você anotar, então, tudo anotadinho aí, beleza? Vamos lá, então? Fechou. Página 44. Pegou aí? Eticão. Então, vamos lá. Para a questão 1, da página 44. Olha lá. Leia os versos seguintes. Como super-herói de minha existência, eu me enredarei nas tramas da vida, que eu próprio haverei de criar, do Ferdinando José. Beleza? Então, como super-herói de minha existência, eu me enredarei nas tramas da vida que eu próprio haverei de criar. Bonito, hein? Chique. Galera, e aí vem a primeira questão. Mude o sujeito das formas verbais dos versos para a primeira pessoa do plural. Faça as adaptações necessárias. Galera, primeira pessoa do plural é o nós, certo? Nós. Nós teremos de colocar isso no lugar da primeira pessoa que tem ali, das formas verbais. Então, onde tem minha, você vai ter de colocar nossa, por exemplo, certo? Onde tem me enredarei, você vai ter de colocar nós enredaremos, e assim por diante, né? Então, precisamos trocar aí do eu para o nós, beleza? Vamos ver como é que isso fica. Bom, galera, a resposta fica dessa maneira, né? Então, era para mudar o sujeito das formas verbais, né, para o nós. E aí, como é que ficaria, então, a resposta? Como super-heróis de nossa existência, certo? E não de minha existência. E percebam que super-herói está no plural, né? Para concordar, precisa fazer a concordância certinha com o sujeito. Nós nos enredaremos nas tramas da vida, certo? Como a gente mudou de me para nós, tem de mudar enredarei para enredaremos, certo? E aí o terceiro verso, que nós próprios haveremos de criar, né? Então, de eu próprio haverei de criar, nós próprios haveremos. E aí a gente percebe que o verbo tem de concordar com a pessoa verbal, certo? Vamos lá para a próxima então, galera. Questão 2, gente, vamos lá. A questão 2 é a seguinte. Se mudarmos o sujeito para eles, ou seja, para a terceira pessoa do plural, como ficarão as formas verbais desses versos? Agora, gente, em vez de trocar o nós, né, colocar o nós no lugar do me, a gente vai ter de colocar o eles. E aí, consequentemente, a gente vai ter de mudar as formas verbais para concordar com eles, certo? Como é que ficaria isso? Né, vamos ver como é que fica a resposta, então? Bora lá. Então, gente, ficaria assim se a gente mudasse para a terceira pessoa do plural. Como super-heróis de sua existência, né? O sua aí se mantém para super-heróis, porque está na terceira pessoa nesse caso. Eles se enredarão nas tramas, então eles se enredarão, certo? Nas tramas da vida, que eles próprios haverão de criar. Eles próprios haverão de criar. Mais uma vez a gente percebe que o verbo foi adaptado para ficar correto, né, a concordância em relação ao sujeito verbal que foi mudado. Beleza? Joia? Tudo anotadinho aí? Então, bora para a próxima. Apostilinha na mão. Questão 3. Olha lá. Por meio das atividades anteriores, foi possível que você percebesse aí, foi possível que nós notássemos, né? Que as formas verbais concordam com o sujeito em... As formas verbais, elas concordam com o sujeito em quais aspectos, galera? Em número. Singular, plural? Sim, né? E em pessoa? Em gênero?
em tempo? Tem gênero, galera, em verbo? Tem grau, diminutivo, aumentativo em verbo? Tem voz verbal? A voz verbal depende do sujeito? Em tempo, tem tempo? Tem concordância de tempo? Ou é só número e pessoa? Vamos ver a resposta? E a resposta é justamente, galera, essa daí, né? A gente sabe, né, que a concordância entre o verbo e o sujeito se dá em número, singular ou plural, e em pessoa, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Nas mudanças que a gente fez nos exercícios anteriores aí, a gente usou a mudança para a primeira do plural e para a terceira do plural, para ver como que o verbo se adapta, né, na questão de número e pessoa. Tudo bem? Bora adiante. Galera, questão 4. Olha lá. Agora, você já pode escrever a regra de concordância do sujeito, né, do verbo com o sujeito. Agora você já pode escrever a regra de concordância do verbo com o sujeito. Qual que é essa regrinha, galera? Qual é a relação de concordância entre verbo e sujeito? O verbo concorda com o sujeito, certo? Então a resposta desta daí é facinho, olha aí. Resposta fácil, né, gente? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Esta é a regra básica, né, de concordância verbal. Anotem aí a regrinha simples. Você chegou até essa regra. Você percebeu, né, que o verbo concorda com o sujeito quando ele é mudado, né? Quando se muda o sujeito, se muda também a forma verbal em número e pessoa, beleza? Então, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Fechou? Bora para adiante aí. Bora ver as regrinhas. Galera, na sequência da apostila aí, nós temos a descrição de algumas regras, certo? E aí, agora nós vamos analisá-las. Vamos ler aí na apostila, na página 44, certo? E vamos analisar essas regrinhas básicas de concordância aí com o sujeito simples, ok? Bora lá. Gente, como o prof disse para vocês, né, vocês vão analisar agora as regrinhas que tem aí na apostila, né, para relembrar as regras que a gente já viu, ok? De concordância. Então, olha lá. O sujeito simples, que tem por núcleo um substantivo coletivo, né? Aquele substantivo que está no singular, mas que representa, né, algo no plural. Então, por exemplo, a classe organizou a apresentação. A classe, a gente sabe que é mais de uma pessoa, né? A classe é formada por várias pessoas, certo? E aí, a gente usou ali, organizou, certo? Para concordar com a classe. O batalhão precisa de um tempo para se preparar para o combate. O batalhão está no singular. Né? Um batalhão só, mesmo a gente sabendo que o batalhão é formado por várias pessoas, ele está no singular. Então, a gente deixa o verbo no singular. O batalhão precisa de um tempo, certo? Quando o sujeito for representado pela expressão um ou outro para indicar uma exclusão, né? Então, olha lá, um ou outro fará a apresentação do trabalho. Neste caso, galera, a gente mantém o verbo no singular, fará, por quê? Porque apenas um deles fará. A gente está afim de excluir o outro. Só um vai ter essa ação, só um fará. Então, a gente deixa o verbo no singular porque só um ou o outro, certo? E não um e outro, beleza? Fará a apresentação. Quando o sujeito for representado por um pronome de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade, sempre o verbo fica na terceira pessoa, tá? Então, olha lá, Vossa Senhoria receberá um cartão resposta e deverá ser encaminhado a esta empresa. Se estivesse no plural, Vossas Senhorias receberão, certo? O verbo sempre fica na terceira pessoa do singular ou do plural, quando a concordância tem como sujeito ali uma forma de expressão de tratamento, né? Um pronome de tratamento. Tudo bem? Beleza. Quando o sujeito for representado pela expressão mais de um, né? O verbo vai ficar no singular quando? Olha lá. Mais de um aluno recebeu o prêmio cientista, certo? O prêmio jovem cientista. O que acontece aí? Eu coloquei mais de um e coloquei recebeu porque está concordando com um ali, com o numeral. Tá? Agora, se tiver uma ideia de reciprocidade, como é o caso do B, o que é isso, Digão? Reciprocidade? É quando um faz a ação com o outro, né? Entre os sujeitos ali, um age em relação ao outro, certo? Então, aí o verbo vai ficar no plural. Olha lá, mais de um atleta se cumprimentaram efusivamente. Né? Então, ao mesmo tempo que um cumprimentou, ele foi cumprimentado, certo? Então, aí a gente tem uma reciprocidade. Nesse caso, como os dois agiram, o verbo fica no plural. Os dois se cumprimentaram, certo? Diferente do de cima ali, que só um vai receber o prêmio. Quer dizer, mais de um, na verdade, mas não é um em relação ao outro. Mais de um individualmente vai lá receber o prêmio, certo?
E a quinta regrinha, se o sujeito for formado por uma das expressões, a maioridade de, grande parte de, a maior parte de, uma porção de, seguida de um substantivo no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural, certo? Então, quando a gente tem o que a gente chama aí, gente, de expressão partitiva, né, que é a parte de um todo, aí você pode escolher deixar no singular ou no plural se tiver uma palavra plural na frente. Então, olha o exemplo aí. A maioria dos alunos preferiu fazer a prova, aí eu tô concordando com maioria, ou, tá lá embaixo, tá, gente, no slide. Ou, a maioria dos alunos preferiram fazer a prova amanhã. Por que eu posso colocar preferiram? Para concordar com alunos, que está no plural ali na frente, certo? Digam, e se não tivesse esse alunos aí, tivesse só a maioria e o verbo? Aí tem que ser a maioria preferiu, tá bom? Só vai ter essa possibilidade de colocar no plural aí, de escolher colocar no plural, quando há um substantivo plural na frente desta expressão partitiva. Tudo bem? Beleza? Regras feitas. Bora para mais exercícios aí. Gente, agora nós estamos na página 45, certo? E vamos ver como é que se dá a concordância do verbo com o sujeito composto, que é aquele formado por mais de um núcleo, certo? Então vai ter mais de uma pessoa, mais de uma coisa, mais de um substantivo na formação desse sujeito, certo? Como é que a gente faz a concordância com o sujeito composto? Vamos ver isso, beleza? Então, olha aí, leia as 3 orações que tem a seguir, lá no começo da página 45. Então, a primeira. A garota e o namorado chegaram para a entrevista. Segunda. Chegaram para a entrevista a garota e o namorado. Chegou para a entrevista a garota e o namorado. Agora complete a regra de concordância. O que a gente pode ver aí? Que tem 3 possibilidades corretas para a concordância com o sujeito composto, certo? E aí, como é que a gente completaria isso para ficar corretinha a regra? Vamos ver. Bom, pessoal, fica assim, olha lá. Se o sujeito composto vier antes do verbo, né, que é o caso da primeira frase ali, a garota e o namorado chegaram. O sujeito composto, o sujeito está antes do verbo chegaram. Este vai ficar como? O verbo vai ficar como, gente? Chegaram, está no singular ou está no plural? Está no plural, né? Então, o verbo irá para o plural, este irá para o plural. Beleza. Ou, se o sujeito composto vier depois, né, que é o caso das outras 2 frases aí, o sujeito composto vier depois do verbo, aí este concordará com o termo mais próximo, né, que é o caso da última frase ali, ó. Chegou para a entrevista a garota e o namorado. Chegou, concordou com o termo mais próximo, que é a garota, certo? Ou irá para o plural, que é o caso da frase do meio. Chegaram para a entrevista a garota e o namorado. Estão corretas, tá? Então, nos 3 casos aí, a concordância se dá corretamente, beleza? Então, se o sujeito veio primeiro e o verbo depois, o sujeito é composto, o verbo fica no plural. Se for o contrário, apareceu primeiro o verbo e depois o sujeito composto, aí você tem 2 opções. Ou você deixa no plural, que é o caso da segunda frase, chegaram para a entrevista a garota e o namorado, ou você pode concordar com o mais próximo, que é a garota, então pode deixar no singular. Chegou para a entrevista a garota e o namorado. Beleza? Vamos ver essas regrinhas aí, então. Bom, galera, na sequência da apostila de vocês aí, após este primeiro exercício sobre a concordância com o sujeito composto, o que aparece para a gente? A regrinha, né? Então, agora nós vamos analisar esta regra aí, tá? Essa próxima regra que aparece, que é a questão de como a gente faz a concordância quando no sujeito composto houver pessoas diferentes. Então, primeira, segunda, terceira pessoa, isso estiver misturado ali. Qual vai ser o verbo que a gente vai preferir? Como que a gente vai montar isso? Vamos ver essa regrinha. Olha lá, pessoal. Se o sujeito composto for constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo irá para o plural, logicamente, porque tem mais de uma pessoa, e será flexionado na pessoa verbal que prevalece ou que tem prioridade gramatical. Veja como isso acontece. Se houver a primeira pessoa, então se aparecer ali entre as pessoas gramaticais desse sujeito composto eu ou nós, que é a primeira pessoa, ela prevalecerá sobre as outras. Então vai ficar na primeira do plural, vai ficar para nós, né? Tem eu e mais qualquer outra pessoa ali, ou nós e mais qualquer outra pessoa, o verbo fica para o nós, certo? Se houver a segunda pessoa, tu ou vós, e a terceira pessoa,
ele, ou as terceiras, né? Ele ou eles no plural, o verbo poderá ir para a segunda ou para a terceira. Só lembrando que a primeira prevalece sobre todas. Se não tiver a primeira pessoa, a segunda prevalece. Se não tiver a segunda, aí vai estar tudo na terceira pessoa. É lógico que vai ficar na terceira do plural, certo? Então, olha o exemplo aí. Amanhã, você e eu iremos ao cinema. A prioridade é a primeira pessoa, porque tem o eu ali. Você e eu, nós. E aí o verbo fica para o nós. Iremos. A segunda frase. Amanhã, tu e ele ireis ao cinema. Aí não tem nem eu nem nós. Ou seja, não tem primeira pessoa. Mas tem o tu, que é a segunda pessoa. Então a segunda do plural vai prevalecer. Por isso que ficou ireis, que seria para o vós, né? Vós ireis. Quase ninguém fala isso hoje em dia, né, gente? As pessoas não conjugam o verbo nem para o tu, nem para o vós. Mas isso existe. Beleza? E a terceira frase, olha lá, tu e ele irão ao cinema. Galera, aí também, né, tem a segunda e a terceira, prevalece geralmente a primeira, mas desculpa, tem a segunda e a terceira, prevalece geralmente a segunda, o vós, mas há a possibilidade de colocar na terceira pessoa também, é facultativo, você pode escolher. Então você pode colocar tu e ele ireis ou tu e ele irão. Agora, se só tiver terceira pessoa, por exemplo, ele e os amigos, né, aí fica na terceira pessoa. Beleza? Obrigatoriamente. Ficaria irão de qualquer jeito. Beleza? Vamos adiante, então. Agora, galera, nós temos aí na sequência, na página 45 em que estamos, uma ação, certo? Nós temos exercício de ação aí para ver se você entendeu, se você consegue completar corretamente um texto, selecionando as palavras, né, os verbos, no caso, da maneira correta para fazer a concordância correta, certo? E aí, nós temos o seguinte exercício. Complete no trecho de reportagem a seguir as lacunas com a forma verbal adequada do verbo que você achar coerente. Então, começa lá. Francis não passar 3 meses no mesmo trabalho e Felipe... a sério esse papo de nananá. Então, a gente tem de selecionar aí quais são os verbos corretos e fazer a concordância correta com o sujeito, beleza? Vamos ver como é que fica esse texto. Olha aí, galera, como é que fica esse texto. Aqui tem alguns verbos, né, selecionados para completar. Pode ser que você queira escolher outros, mas eu acho que esses aqui fazem sentido. E aí vamos ver se a concordância está corretinha, beleza? Olha lá. Francis não consegue passar mais de 3 meses no mesmo trabalho. E Felipe leva a sério esse papo de cuidar do meio ambiente. Então, a gente escolheu aí 2 verbos. E como Francis está na terceira pessoa do singular e Felipe também, a gente tem de colocar o verbo na terceira pessoa do singular, certo? Beleza. Eles são impacientes. Agora está na terceira do plural, então o verbo fica são, beleza? Interessados em construir um mundo melhor e em pouco tempo vão tomar conta do planeta. Continua na terceira do plural, porque está concordando com eles, beleza? Com 20 e poucos anos, esses jovens são os representantes da chamada geração Y, um grupo que está. Galera, por que ficou está? Porque está concordando com um grupo. Mesmo que o grupo seja formado por várias pessoas, grupo está no singular, então o verbo fica no singular, certo? Está, aos poucos, provocando uma revolução silenciosa. Sem as bandeiras e o estardalhaço das gerações dos anos 1960 e 1970, mas com a mesma força poderosa de mudança, eles sabem, né, gente? Porque está no plural. Terceira do plural, eles sabem que as normas do passado, as normas não funcionam, né? Fica no plural porque está concordando com normas. E as novas estão inventando sozinhos, né? As novas normas, beleza? Então, como está no plural novas, o verbo fica no plural estão, beleza? Certinho? Então vamos adiante. Galera, na página 46, a gente tem já o primeiro tipo especial de concordância, que é a concordância com o verbo ser. Tá? O verbo ser é todo diferentão. Ele tem as suas especificidades, a sua forma de fazer essa concordância aí, toda diferentona, certo? Então, a gente vai ter de trabalhar, né, somente com ele e ver aí como ele funciona. Para introduzir, né, esta forma especial, digamos assim, de concordância, a gente vai ter de ler aí o textinho, né, os versos do Fernando Pessoa, e em seguida responder essas primeiras perguntas, ok? Vamos lá, então? Olha lá a leitura, acompanha aí a leitura do trecho do Fernando Pessoa, que é um grande escritor, tá? Quem não conhece, pesquisa, ele é maravilhoso. Olha lá. Grande é a poesia,
a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol, que peca só quando, em vez de criar, seca. Bonito, hein, gente? Boladão esse poema aqui. Beleza, gente? E agora vamos para as questões. A primeira. No primeiro verso, grande é a poesia, a bondade e as danças. A forma verbal é do verbo ser está no singular. Por quê? Vamos ver a resposta? Galera, a resposta é esta. Olha lá. Por que então que a forma verbal é está no singular? Está no singular porque está concordando, né? Ela concorda com o núcleo do sujeito mais próximo, que é poesia, já que o sujeito composto está pós-posto ao verbo, certo? Então, a gente acabou de ver esta regra. Quando o sujeito vem depois do verbo, você tem a possibilidade, e esse sujeito é plural, né? Você pode concordar com o que está mais próximo ou deixar no plural para concordar com tudo que vem ali adiante, certo? Então, neste caso aí, ele optou por deixar no plural para concordar com o mais próximo, né? Poesia. Né? Aparece ali, grande é a poesia, a bondade e as danças. Então, tem um sujeito composto aí, certo? A poesia, a bondade e as danças. Tem três núcleos, né? O sujeito composto. Como o verbo veio antes, o veio antes do sujeito composto, ou você concorda com o mais próximo, poesia, ou você concorda com tudo que veio à frente, certo? Com todas as coisas que veio à frente ali, aí ficaria no plural, beleza? Então essa foi a escolha para este exercício. Joia? Vamos ao próximo. Vamos ao exercício 2. Olha lá. Observe o segundo verso. Mas o melhor do mundo são as crianças. Dê a função sintática das expressões o melhor do mundo e as crianças. Qual será a resposta? Galera, ele quer saber, então, qual é a função sintática das expressões o melhor do mundo e as crianças. Se a gente analisar ali, o melhor do mundo vai funcionar como o predicativo do sujeito, que é a característica das crianças, e as crianças são o sujeito, certo? Então, o melhor do mundo é o predicativo do sujeito, é a qualidade das crianças, né? Qual a qualidade que elas têm? De ser a melhor coisa do mundo, certo? E as crianças funcionam como o sujeito da oração. Beleza? E aí, gente, a gente já aproveita para fazer a última, certo? Já vamos aproveitar para fazer a última, que é a B. Por que o verbo ser foi empregado no plural, né? Por que a gente falou são as crianças? Porque, galera, como a gente sabe, o verbo concorda com o sujeito, não é? Então ele está no plural para concordar com o núcleo do sujeito. E aqui é bom a gente lembrar que tem uma regrinha específica do verbo ser, que é a seguinte. Geralmente o verbo ser concorda com o que vem à frente dele, concorda com o predicativo, tá bom? Porém, quando no sujeito houver pessoa, ser humano, crianças aí no caso, aí o verbo ser vai concordar com essa pessoa. E isso, galera, é uma regra básica do verbo ser. Quando há pessoas, o verbo ser tem de concordar com essas pessoas. Não importa se veio antes do verbo ou depois do verbo, tá? Se veio antes do predicativo, depois do predicativo. Se tiver pessoas, seres humanos, o verbo ser concorda com essas pessoas, tá bom? Não importa a posição. Beleza? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que esteja tudo anotadinho aí, tá bom? Eu quero essa apostila anotada, prontinha, perfeita, sem nada faltando, beleza? Porque esse material é muito bom e ele é muito importante e é assim que a gente treina. E logo mais, galera, vai chegar a nossa prova de gramática. Logo, logo sai a data aí para vocês. E já saibam que vai cair concordância verbal. Então a gente vai trabalhar bastante, vai terminar de fazer os exercícios da apostila sobre concordância verbal, treinar mais um pouco, revisar, porque a nossa prova vai ser sobre isso, beleza? Qualquer dúvida é só chamar o prof no Whats, beleza? Tamo junto, um abraço para todo mundo, fiquem bem, tchau, tchau.